Sabe que eu vou te contar uma parada aqui? Eu até tinha falado isso com o Magnata, o pessoal tá perguntando aí do Magnata. Pois é, cadê o 38? Tá chegando. O negócio é que o trânsito aqui, ele também, em vez de ter um helicóptero, né, o professor? Eu acho que o trauma dele é o Bitcoin. Isso, deve ter caído. Será que ele tá contando Bitcoin? Se ele começar a contar, vai demorar. Vai demorar. Eu tenho medo de entrar em trânsito, sabe? Tava lá. E aí. Capaz de você dar uns caboclos bravos. Eu tava dando desculpa lá que. Eu sou muito grande, ninguém vai me segurar. Então, acho que você tem medo de cair, eu tava morrendo de medo do professor dar uma porrada. Não, mas eu não faria isso, não, porque sua queda vai ser brava. Eu aconselho. Óbvio que pode acontecer, você sentado e eu induzir um trânsito e acontecer. Sim. Mas numa condição daquela seria meio inseguro. A queda pode acontecer e ninguém vai lhe segurar com facilidade. Mas eu falei pro Renato assim, meu medo de entrar em transe é que eu tenho bronca pra caralho, sabe? Eu acredito que sim. Temos, todos nós temos trauma, todos nós temos sintoma. O problema é a intensidade, né? A minha mente é muito esquisita, sabe? Eu entendo tanto que a mente é poderosa, sabe? Eu já esqueci coisa da minha infância, assim, que eu demorei anos sem lembrar absolutamente nada. E aí depois eu virei um adulto, o negócio, veio do dia pra noite como se tivesse acontecido. O Renato ontem. falou aqui em outra oportunidade com vocês, que eu não estava presente, que teve um português que entrou em transe comigo e que o lance dele é que ele não lembrava 3 anos da vida dele, entre 7 e 10 anos. Ele falou. Pois é, tomou no porradão, lembrou tudo. Qual é o problema? Ali estava a área de trauma, a zona de trauma. Isso foi represso, ele não tinha lembrança dessa fase. Uhum. Só isso acontece, ele vai recuperar essa lembrança, quando as broncas retidas nesse lapso temporal de 7 a 10 anos vieram à tona em uma sessão. Entendeu? Sim. Então, o lance quando você diz assim, eu não lembro absolutamente nada de determinada fase da minha vida. Ali ocorreu trauma pesado e você reprimiu. Uhum. Por isso que não vem a lembrança. Esse eu sei que eu reprimi, depois ele veio à tona, eu lembrei de novo. Mas eu acho que se acontecer comigo, eu vou estribuchar demais. Sabe? Vai. Mas é bom. É melhor eu pôr pra fora do que guardar em mim. Não, né? mas eu quero falar com referência ao estribuchar demais. O estribuchar demais é uma linguagem simbólica que representa a sua bronca. Né? Enquanto essa linguagem estiver manifesta, você está se batendo, está gritando, está chorando, está esperneando, significa que você está se curando. Então, não é um problema você dar esses caboclos, dar essas convulsões durante uma sessão. Pelo contrário, isso ali é exatamente a linguagem que o seu inconsciente utiliza para jogar para fora as coisas que estão reprimidas e que lhe incomodam. Portanto, tem mais é que estribuchar. Agora, você desse tamanho estribuchando, quem não souber do que se trata vai correr. Eu fiquei com medo disso aí. Eu falei, porra, velho, eu vou me estribuchar demais. E você chegou a ver. Vai assustar. Esse estribuchar, que a gente fala dessa forma mais jocosa, na verdade é uma espécie de convulsão que é conhecida como convulsão mesmérica. Ela tem uma certa semelhança com a convulsão epiléptica, só que a epiléptica é fisiológica, e essa outra é uma convulsão apenas que significa uma linguagem simbólica que representa uma bronca que estava reprimida e que ali aparece. Vocês tiveram a oportunidade de ver algumas convulsões mesméricas no curso. E óbvio que quando essa convulsão acontece, eu sei que aquilo é uma linguagem, sei que aquilo ali é terapia, eu até deixo quieto, deixo que faça. Isso que eu estou dizendo seria, de certa forma, associado a essa ideia de você estribuchar. Você estribuchar é uma maravilha. Existe uma disputa, não, professor? Eu não... Tipo assim, eu me bloqueei, eu não quero entrar em transe, porque eu tô com vergonha do ambiente. Sim. Mas mesmo assim, teve um momento que o senhor pegou na minha mão, na do Roberto, e falou, não, você é extremamente suscetível. Você não entra em transe porque tem vergonha ou porque não tem vergonha. Você entra em transe porque é suscetível. Suscetível é uma condição natural que faz com que algumas pessoas tenham mais facilidade de cessar a crítica e a racionalidade e fazer com que o inconsciente aflore. Foda-se o que eu quero. Foda-se o que eu quero. Você pode vir me dizendo, eu não quero e vai. Eu tive alguns casos assim. Eu tive uma espanhola. Né? Você vê que vem muita gente de fora para os meus cursos. Né? Vem uma espanhola, curiosa pra cacete, que é uma característica até desses biotipos dele lá. E aí eu fiz aquela rodinha e dei as mãos para as pessoas e a espanhola aqui do meu lado. Ela estava com o olho cerrado em cima de uma menina que estava do outro lado, porque ela queria saber o que ia acontecer. Ela não estava querendo se abrir para o processo, ela queria aprender.
Pronto, aí eu peguei ela, no momento que o transe bateu, e bateu nela, ela era suscetível, ela caiu virada por lado, olhando a menina. Não dependeu da vontade dela entrar ou deixar de entrar. O trânsito não depende do seu querer ou do seu não. Às vezes você está ansioso por ir para o trânsito e não vai. Às vezes você não quer ir, não quer ver o trânsito de jeito nenhum e ele acontece. Sim. O trânsito não depende da sua vontade, depende da sua propensão natural, do seu nível de suscetibilidade, que faz com que essa tua janela, esse teu consciente possa aflorar ou não aflorar. As pessoas muito críticas, muito racional, elas não se facilitam nesse sentido. Mas tem uma série de mecanismos que eu posso utilizar para fazer com que eu quebre sua crítica, eu quebre sua racionalidade e o inconsciente apareça. Teve um rapaz lá que falou, tem um rapaz que trabalha com terapia, falou, cara, eu sou extremamente racional, sou muito racional, eu não vou entrar em transe hora nenhuma. E ele entrou? Não chegou a dar o porradão. Mas poderia, mesmo com essa racionalidade. Só que você tem que utilizar algumas estratégias adequadas para romper com essa barreira que está sendo oferecida. As pessoas ditas, digamos, mais românticas, mais reflexivas, mais intrusivas, essas pessoas não vão criticar muito o processo, nem avaliar muito. Portanto, nelas vai valer com muita rapidez e intensidade a chegada do trânsito. As críticas curiosas, especuladoras, ela vai oferecer resistência, mas utilizando de algumas estratégias, ela vai também entrar em muita beleza e nem sequer vai saber o momento que isso aconteceu. Estratégias diferentes do toque de Charcot? Bem, o toque de Charcot eu acho fundamental, mas você tem milhões de outros recursos, são recursos que representam símbolos que faz com que esse seu inconsciente se manifeste com mais rapidez. Digamos, você utiliza cores, som, luz, odores, cheiros, são muitos recursos. Quanto mais desses recursos você utiliza, mais eu quebro a sua crítica. Entendi. Eu quebro a sua crítica. Joga uma alfazema, põe uma cor azulada, e vai preparando, aí toque Charcot. Tem uma ordem cronológica que você deve fazer essas introduções, esses sistemas que você tem. Tipo assim, primeiro eu vou usar o som, depois a luz, depois um odor. Não, aí varia de acordo com a sua resistência ao processo. Quer dizer, isso varia de acordo com o seu nível de suscetibilidade. Se você tem uma suscetibilidade alta, que é fácil de avaliar, eu vou utilizar apenas o toque e estamos conversando. Né? Bateu, valeu, estamos conversando. Você viu muito isso. Vi. Eu preciso ter o discernimento e o conhecimento suficiente para fazer essa avaliação. Você é suscetível? Como? Por quê? Por que eu sei que você é suscetível? Não é alguma coisa imaginativa, né? Você tem forma de verificação, pega na pele, você vê sudorese, você vê temperatura, de acordo com essa variável, umidade, que seria a sudorese, mais a temperatura, eu sei mais ou menos qual é o seu nível de resistência a ir para o trânsito ou não ir para o trânsito. Então, não é só essa variável, tem várias outras. Mas, enfim, eu fazendo essa avaliação, eu sei exatamente quais estratégias que eu posso utilizar. Posso utilizar mais simples, que é o toque, estamos conversando, ou posso implementar nesse processo a utilização de cores, posso implementar de ritmos. Você viu que eu botei um ritmo lá, o caboclo chegou, né? Rapaz, na hora. Eu não disse nada ao caboclo, botei a porra, chegou. Então ali eu avaliei que de fato ele está numa condição propensa a esse estímulo, que é um estímulo meramente auditivo, portanto não sou eu meramente auditivo, vírgula, não sou eu falando. São estímulos auditivos sonoros, de alguma forma. Ele poderia tocar aquele som, aquele ritmo, aquela condição, poderia tocar na matriz do pensamento religioso dele e ele iria representar este pensamento religioso em função da condição que ele foi aculturado. Provavelmente ele era chegado a entendimento do que seria um caboclo, coisa desse tipo, e aí o som bateu, ele chegou. Desculpe, com esse mesmo tipo de som, ou modificando um pouco esse tipo de som, ele poderia manifestar outras situações, um espírito desencarnado, um espírito protetor que ia chegar para dar passe, dar luz, enfim. Esse espírito que fosse se manifestar seria nada mais, nada menos do que uma forma simbólica da matriz do pensamento religioso dele se apresentar. É o arquétipo do divino
associado à matriz do pensamento religioso, representado simbolicamente naquele instante por uma entidade que é objeto e resultado da cultura que ele viveu. Sabe que o arquétipo dele é tão forte que conversei com ele depois, ele ainda acreditava que era o caboclo. Claro, ele vai acreditar sempre, está na cultura dele. Ele falou, cara, o que rolou aqui não foi comigo não, foi o caboclo que veio aqui. Na verdade foi o inconsciente dele agindo. Mas eu não vou contrariar isso. Sim, nem pensar. Eu tenho que respeitar. Esse é outro ponto absolutamente imprescindível. Você tem que respeitar as formas simbólicas, as quais ou pelas quais o inconsciente do sujeito se manifesta. Porque, por mais distante de uma realidade factual que seja, aquilo é a representação real de uma condição que está no inconsciente dele, o divino, o arquétipo, o pensamento religioso. Você tem que respeitar, porque para o cara aquele troço ali é sagrado mesmo, estamos conversados. E tem resultados positivos. O caboclo dele não chega à toa, né? Não, um caboclo que chegou, está fazendo alguma coisa que não tem sentido, ele está se beneficiando. A partir do momento que ele transfere caridade, que ele transfere apreço, que ele transfere sustentação para alguém, ele está se beneficiando, ele está se fortalecendo enquanto pessoa, ele está se tornando alguém merecedor de um troco por essa bondade que ele externa a partir do caboclo. Poderia ali também beneficiar o próprio sujeito que ele está dirigindo esse sentimento. O cara se sentiria merecedor, se sentiria alguém amparado por uma entidade. Então, não há porquê você condenar a manifestação ou querer interpretar do ponto de vista de minimizar o efeito. Eu posso interpretar do ponto de vista semântico, isso é assim porque eu posso analisar como sendo resultado do inconsciente de alguém, isso é assim porque o cara tem certeza absoluta que o caboclo veio e incorporou nele. De uma forma ou de outra, o resultado é extremamente benéfico, tanto para ele como para quem está presente. Então, desculpe, respeito ao momento que o sujeito entra nos seus sentimentos mais profundos e mais obscurecidos, é um papel extremamente exigido do famoso terapeuta ou de quem conduz a sessão. Eu estou falando de uma sessão de hipnose, eu poderia estar falando de uma sessão religiosa. O líder religioso estaria fazendo esse mesmo papel, né? Ele tem que ter respeito a essa condição, o momento que o inconsciente do sujeito se abre e a forma como ele se manifesta. Posso interpretar? Posso, mas é meu fórum íntimo. Mas eu não posso minimizar aquilo ali como sendo alguma coisa sem importância ou alguma coisa falsa. Tá? Essa é outra situação extremamente importante. Todo caboclo que quiser vir me dar benção ou passo, eu quero. Vai te fazer bem. Vai, ele não é ruim para o sujeito que está incorporado, porque ele representa um fato de bondade, de transferência, de fraternidade, de caridade. Ele é bom para quem está ouvindo, porque são situações que me traz a hipótese que eu sou merecedor, que há alguma coisa que está suavizando minha vida ou que está potencializando minhas formas de dar conta ou saída dos meus problemas. E a parte inconsciente de quando ele está nessa situação, e aí o subconsciente da gente é muito maior do que a nossa parte consciente. Vamos aproveitar. Eu sempre procuro clarear os termos, né? A última vez que a gente se viu, eu clareei alguns termos. Que é o legal. Agora vai tomar uma porradinha também, que não é sua. Se eu fosse dessa porradinha em quem fala isso, era meio mundo de gente. Mas é quando você se refere a subconsciente. Né? Subconsciente foi um termo utilizado por Freud no início da pesquisa dele. E é um termo que ele herda, que ele puxa de grandes filósofos da antiguidade, que também já se referia como sendo alguma coisa que está no limiar da consciência, seria subconsciente. Pronto, Freud começou por aí, foi. Logo, ao produzir conceitos que fossem sustentar a teoria que ele está trazendo, ele criou um troço que foi sendo chamado de primeiro sistema psíquico. O que é o primeiro sistema psíquico de Freud? Ele dividiu a mente em consciente e subconsciente? Não, ele dividiu a mente em consciente e inconsciente. E a partir daqui, subconsciente foi para as cucuia. Embora o termo seja repetido por uma porrada de gente. Quando você está falando nesse sentido psicanalítico, sobre mente, você está falando de consciente ou inconsciente. E não vale o subconsciente, que é um termo equivocado para esse momento. Porque, embora tenha sido utilizado no passado bastante remoto e foi utilizado no início da pesquisa de Freud, ele foi abandonado pelo próprio Freud. Ponto. Porrada, a gente vai falar só de inconsciente e consciente. Boa. Segunda porrada.
Freud vai trabalhando os conceitos a partir dos pacientes, tirando algumas conclusões e formulando sua teoria, e aí, numa fase bem avançada, ele cria um segundo sistema psíquico. Agora ele não fala mais de inconsciente nem inconsciente, ele vai falar de id e ego e superego. Certo? É a segunda estrutura psíquica, que é um pouco mais complexa, mas é uma forma, por exemplo, de você entender algumas coisas que são difíceis, como você ter um sensor interno que vai fazer com que situações ruins não possam ser introspectadas no seu inconsciente. É o superego. Eu estou lhe colocando uma série de situações que, uma vez admitida como válida no seu inconsciente, poderia, por porção, fazer com que você tivesse resultados ruins. Tá bom, o superego está lá. Ele não deixa passar. O superego é um sensor crítico interno que muita gente associa ou chama de anjo da guarda. Esse anjo da guarda, ele não deixa situação ruim. Eu vou clarear que você já piscou o olho 2 vezes porque você não entendeu essa porra. Eu vou devagar. Não, olha, não. A mania de professor, a gente tem sempre que aplicar recurso didático para explicar essas coisas. E aqui eu não tenho recurso didático, mas eu posso fazer o seguinte. Eu não sei se a câmera pega, mas você tem uma roda aqui que seria seu consciente. Certo. E teria uma roda aqui que seria o seu inconsciente. Sim. Aqui é o seu coordenador, que elabora do ponto de vista cognitivo e fomenta e cria e externa o seu pensamento. E esse outro, a grande roda, que seria o seu inconsciente, é o seu arquivo de informações, onde está tudo que você viu e aprendeu na sua vida inteira, inclusive suas matrizes, inclusive seus arquétipos, inclusive a sua herança ancestral. Está tudo aqui embaixo. Que é muito maior do que o consciente. Mas esse carinha aqui em cima, embora menor, ele é o coordenador. Ele processa a informação e externa a informação. Porrada? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando do primeiro sistema psíquico. Consciente e inconsciente, certo? Sim. Aí Freud pensa, botou mais uma rodinha aqui, ó. Aqui, agora ele vai chamar de id, ego e superego. O que é esse superego? É como se eu botasse um filtro entre a consciência e o inconsciente. Só passa aqui o que é bom para mim. O que não passa, o que não é bom não passa.